Pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer a correção do Enem do ano passado, do Enem 2019. Então eu peguei as questões da prova cinza e eu coloquei elas aqui no slide. Se vocês tiverem dúvida, eu coloco o link para a prova inteira para vocês aí embaixo. Mas eu projetei elas aqui, eu espero que dê para ler e a gente vai resolver essas questões juntos, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão. Tá assim, o The Kidney Project é um projeto realizado por cientistas que pretendem desenvolver um rim biônico, que executará a maioria das funções biológicas do órgão. O rim biônico possuirá duas partes que incorporam recentes avanços de nanotecnologia, filtração de membrana e biologia celular. Esse projeto significará uma grande melhoria na qualidade de vida para aquelas pessoas que dependem da hemodiálise para a sobrevivência. O dispositivo criado promoverá diretamente a então, de acordo com o enunciado, nós temos que procurar alguma coisa dentro das alternativas que seja função do rim. Então, qual seria uma função do rim humano, que é, de fato, que realmente existe, e aí esse dispositivo vai fazer também. Vamos procurar aqui. Excreção de lipídios. Os rins não excretam lipídios. Síntese da vasopressina, que é um hormônio, né? Ou também chamado hormônio antidiurético. Não é feita nos rins, é feita no sistema nervoso. Por uma, assim, posicionada no sistema nervoso, por uma glândula que fica lá, a glândula hipófise. Tá aqui, transformação de amônia. O rim não transforma nada em amônia. Fabricação de aldosterona, que é um outro hormônio. Esse hormônio, aldosterona, ele atua também nos rins, parecido com a DH, da letra C, ou a vasopressina. Porém, são hormônios produzidos esse aqui é um hormônio produzido na glândula suprarrenal, não é no rim. Dentro das funções que estão aqui, a única que realmente é uma função renal é a remoção da ureia. O rim, ele excreta, ele joga para fora esse resíduo nitrogenado, a ureia, que é um resíduo metabólico produzido pelo nitrogênio da alimentação, né? O nitrogênio dietético, principalmente lá das proteínas que a gente ingere, os resquícios de aminoácidos. Então, a ureia é uma forma de eliminar esse excesso nitrogenado feito, sim, pelos rins. Então, o que o rim artificial faria, dentro das opções aqui, só pode ser essa da letra A, porque é a única função que realmente é exercida pelo órgão rim. Na questão número 96, diz o seguinte: uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas, porque absorvem parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. O sal foi absorvido pelas batatas por... No texto, ela disse que essas batatas que ela colocou lá, né, tinha lá o feijão salgado, lá na panela. Olha meu desenho como é ótimo. Panela. Eita. Lá na panela tinha o feijão com sal. Com sal a mais. E ela colocou a batata lá. Jogou vários pedaços de batata. E o que acontece? A questão disse que a batata não estava temperada. Se ela não estava temperada, em relação a esse ambiente, a batata está hipotônica. O meio que ela está é hipertônico em relação a ela. E o que vai acontecer com aquele sal em excesso? Esse sal vai entrar na batata. Vai passar aqui. Como? Bom, passagem de soluto. Opa! Passagem de soluto, vocês sabem que recebe o nome de difusão. Então, o sal ele vai entrar, né, um soluto pequeno como sal, ele vai entrar para dentro da batata pelo processo de difusão. E aí vai levar água junto, claro, também pelo processo osmótico. Mas a entrada do sal em si, o sal ser absorvido pela batata, como o sal é um sólido, é uma entrada por difusão. Então, na letra A, osmose pode ser? Não, osmose só vale para líquidos. Ele quer saber como o sal foi absorvido. B, fagocitose? Não, fagocitose é para partículas grandes. O sal é uma partícula bem pequena. Isocitose é a saída. Ele quer saber a absorção de sal. Pinocitose é a ingestão de líquido. É feita, a batata não tá ingerindo líquido, né? Não está bombeando para dentro.
As células vegetais não têm esse processo de pinocitose, como está explicado aqui. A única alternativa que se encaixa é a letra E, difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. Sim, tinha muito sal do lado de fora, pouco do lado de dentro. O gradiente de concentração diz que as coisas vão se mover do ambiente de onde elas estão mais concentradas para o ambiente de onde elas estão menos concentradas. Então, o sal vai sair lá da panela, do caldo de feijão, e entrar para a batata. Então, resposta certa, letra E. Questão número 99. Durante a sua evolução, as plantas apresentaram grande diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, 5 dessas características estão indicadas por números. Então, aqui a gente tem uma imagem, fala aqui do ancestral das plantas, que é uma alga verde, e aqui fala dos diferentes grupos de plantas. Então, aqui a gente tem as briófitas, aqui nós temos as pteridófitas, aqui é a briófita, pteridófita, pteridófita, aqui gimnospermas e angiospermas. E as características, né, desse grupo. Então, a característica que tem aqui em todos esses grupos de plantas: embriões protegidos, que tem aqui em pteridófita, gimnosperma e angiosperma, tecidos condutores verdadeiros, né, sistema circulatório. Aqui em 3, é formação do tubo polínico. Aqui em 4, polinização pelo vento. Em 5, produção de frutos. Pergunta: qual é a conquista evolutiva que permitiu, qual a aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas está indicada pelo número? Então, nós temos 5 características e ele pergunta qual conquista foi importante para... Qual aquisição foi importante para a conquista do ambiente terrestre? Então, a gente tem que pensar em quais dessas plantas aqui dependem pouco de água. Briófitas são extremamente dependentes, só dão em locais muito úmidos. As pteridófitas também preferem um ambiente mais úmido, não são comuns em ambiente seco, porque tanto briófitas quanto pteridófitas usam água para a reprodução, para que aconteça a fecundação dos seus gametas. Não que gimnosperma e angiosperma não usem, mas aí elas usam uma quantidade de água muito menor, é muito menos dependente da água do que briófita e pteridófita, que precisa de um deslocamento grande dos gametas. Então, qual dessas características aqui realmente ajuda em relação ao indivíduo sobreviver no ambiente terrestre? A característica número 3, que aparece nas gimnospermas e angiospermas, que são indivíduos totalmente independentes da água para a reprodução, de grandes quantidades, né, de água para a reprodução, porque tem um tubo polínico, que é um tubo produzido pelo grão de pólen que carrega água suficiente para fecundação. E aí não precisa da água ambiental para acontecer a fecundação nesses grupos aqui. Então, a característica que dá essa grande diferença para a proteção em relação a poder viver no ambiente terrestre facilmente, sem grande dependência da água para a reprodução, é essa formação do tubo polínico. Então, a característica número 3. Questão número 102. No quadro estão apresentadas informações sobre 2 estratégias de sobrevivência que podem ser adotadas por algumas espécies de seres vivos. Então, vamos lá. É a estratégia 1. Então, são indivíduos que têm o habitat mais instável e imprevisível. Então, assim, que moram em locais mais instáveis, menos previsíveis. Já a estratégia 2 é para indivíduos de habitat mais estável e previsível. O potencial biótico da estratégia 1 é muito elevado, já o potencial biótico da estratégia 2 é baixo. Duração da vida, curta e com reprodução precoce. Então, o indivíduo vive menos e tem a reprodução logo cedo, né? Bem característica de um R estrategista. Já a estratégia 2 tem uma vida longa e com reprodução tardia, né? Então, tem uma característica mais de K estrategista. Descendentes, muitos e com tamanho corporal pequeno, F estrategista total. Poucos e com tamanho corporal maior, K estrategistas, né? A diferença, lembrando, de R estrategista e K estrategista é que os R investem em quantidade e os K em qualidade. E o tamanho da população, basicamente aqui na estratégia 1 ela é variável, na estratégia 2 ela é constante. E aí se faz a seguinte pergunta: na recuperação de uma área desmatada, deveriam ser reintroduzidas primeiramente as espécies que adotam qual estratégia? Então pensa só, tem lá uma área que foi desmatada.
Se eu tenho que preencher aquele espaço novamente, eu vou usar indivíduos que fazem o quê? Estratégia 1, porque são indivíduos que vão produzir altos números, eles têm um potencial biótico grande, e eles produzem altos números de indivíduos. Ou seja, rapidamente eles vão se alastrar e preencher aquele fragmento florestal. E aí isso ajuda muito a você fechar aquele fragmento e permitir uma nova colonização. Os indivíduos colonizadores, geralmente, eles são R-estrategistas. São aqueles caras que interagem bastante na quantidade, produzem bastante indivíduos, mas que rapidamente reocupam aquele ambiente e trabalham as características que podem ser depois aproveitadas pelos K-estrategistas. Então, aqui, para ocupar um ambiente rápido, que é o que ele quer, ó, recuperar uma área desmatada. Quem tem que ser reintroduzido primeiro? Os caras da quantidade, que aí você reocupa aquele ambiente e recupera ele mais rápido. Questão número 104. O 2,4 dinitrofenol, também chamado de DNP, é conhecido como desacoplador da cadeia de elétrons da mitocôndria e apresenta um efeito emagrecedor. Então, basicamente, a gente tem que lembrar o seguinte: se a gente for pensar em respiração celular, temos três processos principais: glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Fosforilação oxidativa. Ou cadeia transportadora de elétrons. E ele falou que o DNP atua nessa aqui, ó. Então, vamos anotar essa informação. Contudo, por ser perigoso e pela ocorrência de casos letais, seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Na mitocôndria, essa substância captura no espaço intermembranas prótons provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. Assim, esses prótons não passam pelo transporte enzimático na membrana interna. O efeito emagrecedor desse composto está relacionado ao... Esse composto, então, ele bloqueia a fosforilação oxidativa. Ele faz com que os prótons que vão para o espaço intermembranas, lá da mitocôndria, não retornem para a matriz, né? Não retornem para a face interna. E aí, o que acontece? Se os prótons não retornarem, o que vai acontecer é o seguinte: a gente tem que lembrar que existe lá, no espaço intermembranas, uma proteína muito importante que é a ATP sintase. E que ela produz ATP com a passagem de prótons. Se você não está permitindo essa passagem de prótons, você não está produzindo ATP pela fosforilação oxidativa. Você só vai ter a produção de ATP pela glicólise e pelo ciclo de Krebs. A da fosforilação oxidativa você não vai ter o suficiente. Esse medicamento vai impedir que a ATP sintase trabalhe e, portanto, a sua produção de ATP vai ser muito menor, já que a fosforilação oxidativa é a etapa bioquímica com maior produção de ATP. E aí, o que acontece com esse indivíduo, então? Você tem a redução da produção do ATP, resultando em maior gasto celular de nutrientes. Porque aí, o que vai acontecer? Se você não tem ATP suficiente da fosforilação oxidativa, você só consegue atuar se você não tem aqui, ó, ATP produzido pela fosforilação oxidativa, você vai ter que se contentar com ATP produzido pela glicólise diretamente e pelo Krebs diretamente. As fosforilações a níveis de substrato. E aí, essa fosforilação é muito menor. A gente tem aqui um saldo de 2 ATPs, aqui e aqui também 2. Então, você vai depender de 4 ATPs no máximo, quando aqui produz em torno de 34, né, 32 a 34 ATPs. Então, você está perdendo grande produção de ATP. O corpo vai sair gastando glicose, gordura, proteína, tudo igual um louco para produzir esses ATPs aqui em menor quantidade para tentar suprir essa energia toda que está faltando. Questão número 108. A poluição radioativa compreende mais de 200 nuclídeos, sendo que, do ponto de vista de impacto ambiental, destacam-se o césio 137 e o estrôncio
90, né, o estronço 90. A maior contribuição de radionuclídeos antropogênicos no meio marinho ocorreu durante as décadas de 1950 e 1960, como resultado dos testes nucleares realizados na atmosfera. O estronço 90 pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares, e em razão de sua semelhança química, pode participar do equilíbrio com carbonato e substituir o cálcio em diversos processos biológicos. Então, aqui disse que uma coisa importante, que o estronço 90 ele tem capacidade de substituir cálcio em diversos processos biológicos. Essa informação é importante. O que a questão diz? Ao entrar numa cadeia alimentar da qual o homem faz parte, em qual tecido do organismo humano o estronço 90 será acumulado predominantemente? Então, aquele cálcio vai estar, aquele estronço vai estar na cadeia alimentar como se estivesse no local do cálcio. Onde é que nós temos muito cálcio no ser humano e, portanto, esse estronço vai se acumular? O nosso maior reservatório de cálcio corporal são os ossos, né? Os ossos são formados, ossos e dentes são formados por fosfato de cálcio. E aí, o estronço vai ocupar o lugar do cálcio nesse fosfato e vai se acumular no ser humano nos ossos, que são o nosso maior reservatório de cálcio. Questão 111. A eritropoietina, EPO, é um hormônio endógeno secretado pelos rins que influencia a maturação dos eritrócitos. Suas formas recombinantes sintetizadas em laboratório têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência na busca por melhores resultados. No entanto, a administração de EPO recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso considerado doping. Então, o EPO é considerado um doping porque ele ajuda na maturação dos eritrócitos. Eritrócito é a mesma coisa que hemácia, é a mesma coisa que glóbulos vermelhos, tá? E aí, o que acontece? Uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de... O que uma hemácia ou um eritrócito faz? Eles transportam oxigênio para os tecidos. E quando esse oxigênio é liberado nos tecidos, as diferentes células, componentes que compõem esse tecido, vão usar esse oxigênio para fazer respiração celular, lá nas mitocôndrias, e produzir energia. Então, isso é um doping, porque se você tiver mais eritrócitos, e eritrócitos mais maduros, você vai ter uma capacidade maior de transporte de oxigênio e, portanto, uma capacidade maior de produção energética. Por isso que é um doping. E aí a questão, eu queria saber exatamente isso. Por que está relacionado a qual transporte? Então, aqui as hemácias transportam oxigênio. E aí, transportando melhor oxigênio, você melhora a sua produção de ATP. Questão número 114. Algumas toneladas de medicamentos para uso humano e veterinário são produzidas por ano. Os fármacos são desenvolvidos para serem estáveis, mantendo suas propriedades químicas de forma a atender a um propósito terapêutico. Após o consumo de fármacos, parte de sua dosagem é excretada de forma inalterada, persistindo no meio ambiente. Em todo o mundo, antibióticos, hormônios, anestésicos, anti-inflamatórios, entre outros, são detectados em concentrações preocupantes no esgoto doméstico, em águas superficiais e no subsolo. Dessa forma, a ocorrência de fármacos residuais no meio ambiente pode apresentar efeitos adversos em organismos aquáticos e terrestres. Então, basicamente, o texto está falando, as pessoas jogam remédio fora de forma errada e isso está prejudicando o ambiente. E aí a questão pergunta, que ação minimiza a permanência desses contaminantes nos recursos hídricos? Dentro dessas ações, qual é a única que está relacionada com contaminação de recurso hídrico, né? Contaminação de água? Utilização de esterco como fertilizante na agricultura vai influenciar alguma coisa em relação ao medicamento sendo jogado na água, nos efluentes domésticos? Não vai. A ampliação das redes de coleta de esgoto na zona urbana vai afetar, aumentar a coleta de esgoto, né, na zona urbana. Vai afetar os excessos de medicamentos sendo jogado lá na água, sendo jogado fora? Não vai. Letra C. Descarte dos medicamentos fora do prazo da validade em lixões. Continua com o mesmo problema ambiental. O problema é a produção e descarte exagerado de medicamentos sem ser trabalhado. A D eu vou pular sem motivo aparente. A letra E. Reuso dos iodos provenientes das estações de tratamento de esgoto na agricultura. O que isso tem a ver?
Nada, né? Agora, olha a D. Desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento de efluentes. Tem que ser essa. Tem que ser desenvolvidos novos processos que tratam a água que está sendo jogada por fora, né, pelos esgotos das diferentes casas, né, os esgotos urbanos, porque essa água está carregando diversas substâncias químicas presentes nos medicamentos, né, substâncias medicamentosas, que estão prejudicando o ambiente. Principalmente porque essas substâncias, né, geralmente afetam a fisiologia do indivíduo. É justamente por isso que se toma um medicamento. Questão 117. Com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos três princípios básicos que são conhecidos como leis da uniformidade, da segregação e da distribuição independente, né, as leis de Mendel. Muitas vezes vocês falam, eu só estudei duas leis de Mendel. É porque normalmente a gente fala da lei de segregação e distribuição independente de forma junta, tá? Então elas estão embutidas na segunda lei de Mendel. A lei da distribuição independente refere-se ao fato que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente uns dos outros para a prole. Hoje sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê? O que acontece é o seguinte, vou fazer um esquema aqui para simplificar para vocês. O que nós sabemos? Nós, seres humanos, os outros animais também, temos número par de cromossomos, muitas vezes. Vou trabalhar com nós, seres humanos. Nós, seres humanos, temos 46 cromossomos, né? Nosso número total de cromossomos são 46, mas esses cromossomos são pares, então são 23 pares. 23 pares que vieram do pai, 23 pares que vieram, 23 unidades que vieram do pai, 23 unidades que vieram da mãe, formando seus 46 cromossomos, seus 23 pares. E aí a questão está falando por que nem sempre os genes têm segregação independente. Por causa do seguinte, nós temos 46 cromossomos, mas nós temos lá em torno de 20 mil genes, por exemplo. Vou usar esse número de exemplo. Se nós temos 46 cromossomos e temos 20 mil genes, o que acontece? Tem mais do que um gene em cada cromossomo. Os cromossomos, na verdade, são repletos de diferentes genes. Eles carregam vários genes diferentes. E aí, o que acontece? Dependendo da característica que você for analisar, você pode pegar duas características que são derivadas de genes que estão num mesmo cromossomo. Isso é chamado de linkage, ou genes ligados. E aí, quando você está olhando para esse tipo de característica, a segregação dela, a distribuição genética para os filhos, ela não é independente. Na verdade, ela é dependente. Quanto mais próximos forem esses genes no cromossomo, mais difícil é que eles segreguem de forma independente, porque a permutação entre eles vai ser menos frequente. Quanto mais distante genes num cromossomo, aí sim o comportamento é o que a gente conhece melhor, de segregação independente. Então, se você tem dois genes assim, que é muito um do ladinho do outro, eles não vão segregar independentemente, eles vão segregar juntos, porque eles estão muito próximos fisicamente. Okay? Então, o que a gente tem? Os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. Então, eles não têm uma segregação independente, eles têm uma segregação dependente. Opa, passei direto. Mas eu cheguei a terminar. Questão 120. Na piscicultura, que é cultura de peixes, né? Eu ia falar cultivo. Costumam-se usar larvas de artêmia, que é um crustáceo, para alimentar larvas de peixe. Ovos de artêmia são colocados em garrafas com água salgada e, sob condições ótimas de temperatura, luz e oxigênio, eles eclodem, liberando suas larvas, também conhecidas como náuplios. Para recolher os náuplios, coloca-se uma lâmpada branca fluorescente na borda da garrafa e estes começam a subir em direção ao gargalo. Esse comportamento das artêmias é chamado de... Então, aqui ele pede para a gente classificar entre os tropismos. Um tropismo ele é classificado em relação a duas coisas. Ao estímulo, qual é o estímulo que gera aquele movimento, e qual é o sentido dentro da direção daquele movimento. O que eu quero dizer? Então, digamos assim,
tem lá uma... Eu não vou conseguir desenhar a garrafa direitinho, mas vamos lá. Tentar fazer tipo uma garrafa. Tenho aqui uma garrafa. E aqui eu tenho uma fonte de luz. E aí, a gente sabe que esses animais, né, os náuplios, eles estão subindo. Como é que eu classifico esse movimento? Qual é o estímulo que gerou o movimento? O estímulo foi a luz. Se a luz é o estímulo, isso é um fototropismo. Mas qual foi o sentido? Os náuplios andaram na direção da luz ou contrário à luz? Eles andaram na direção que a luz está vindo. Então, eles foram a favor da luz. Quando isso acontece, isso é um fototropismo positivo. Ok? Então, aqui seria a letra B. O que mais tem fototropismo positivo? Por exemplo, o caule de planta. A maioria dos caules de plantas crescem para cima, na direção da luz. Tem fototropismo positivo. Já as raízes das plantas têm o fototropismo negativo, crescem na direção contrária à da luz. Se uma raiz de uma planta tem contato com a luz, rapidamente ela vai tentar se enterrar, porque ela tem um fototropismo negativo. Ela sabe que é para ela ir na direção contrária, né, no sentido, perdão, contrário ao da luz. Então, ela tem um fototropismo negativo. O caso náuplio é igual ao caso dos caules das plantas, tem um fototropismo positivo. A questão número 123 diz o seguinte: a fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas, controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Nesse último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação nas caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque, quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Então, aqui ele tem um esquema de fosfolipídio, mostrou a cabeça polar, a cauda hidrocarbônica, né, que é a polar, e aqui uma insaturação, que faz com que esse lipídio tenha uma dobra, né? Lembrando que a insaturação é uma ligação dupla. E aí, dá essas opções aqui, ó, de diferentes bicamadas lipídicas, com diferentes composições, então a gente vê lipídios de diferentes tamanhos e com diferentes quantidades de insaturação, e pergunta qual é a mais fluida. E o enunciado diz para a gente, ou você poderia lembrar das aulas de biologia, que quanto maior for a interação entre os fosfolipídios, menor é a fluidez. Então, quais são os lipídios que vão fazer com que a membrana seja mais fluida? Os lipídios que tiverem menor interação, aqueles que forem menos conectados. Qual caso aqui eles estão menos conectados? Esse aqui é o caso 2. Repara que devido a um alto número de insaturações, isso aumenta a fluidez porque os lipídios ficam mais espaçados uns dos outros. Como eles estão aqui, ó, todos esses aqui têm saturações. Isso aumenta muito o espaçamento de um lipídio para o outro. Isso faz com que a membrana nessa região fique muito mais fluida. Quanto menos insaturações ou maior o comprimento da cauda hidrocarbônica, a interação entre os fosfolipídios aumenta. Se eles têm uma interação melhor, a sua fluidez é menor. Então, todos esses outros casos são casos em que a fluidez diminui devido ao aumento da interação entre os grupos de fosfolipídios. O melhor caso para a membrana ser mais fluida é esse aqui, que é o caso que tem o maior espaçamento. Então, esse caso aqui tem a membrana plasmática mais fluida. Qual caso é esse? O caso 2. Questão número 127. Na família Retroviridae, encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizados pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. Então, os retrovírus são aqueles vírus que fazem transcrição reversa. Pegam o RNA e converte ele em DNA pela enzima transcriptase. Transcriptase. Reversa.
Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos. As infecções ocasionadas por esses vírus têm causado mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. Só para vocês terem noção de doenças que são retrovirais, são vírus de RNA, então a gente pode pensar em gripe, a gente pode pensar nos coronavírus, a gente pode pensar no vírus da AIDS. Então, esses vírus são retrovírus. Tá? Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais? Então, que avanço tecnológico é importante para conseguir combater o avanço desse tipo de vírus aqui? Dentro das alternativas, a mais provável é essa aqui, que é a letra E, que é o desenvolvimento de medicamentos chamados antirretrovirais. Os medicamentos antirretrovirais dificultam a reprodução desse vírus. Porque o que acontece? Esse tipo de medicamento bloqueia as enzimas virais de produzirem o DNA viral, que seria importante dentro da célula hospedeira, né, na produção de novas partículas virais. Então, quando você toma os medicamentos antirretrovirais, eles auxiliam não só no combate tal do vírus propriamente dito, mas no impedimento, né, deles de produzirem novos vírus a partir do seu processo de transcrição inversa. Ok? Então, esse seria o caso. Questão número 129. As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras, e esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Tá? Veio essa questão. Essa ladroagem está associada à relação de... Então, é uma questão de relações ecológicas. Qual seria a relação ecológica entre as cutias? Então, pensa só, tem lá a cutia A, a cutia B. As cutias, elas são organismos da mesma espécie. Né? Espécie é igual. Então, eu estou pensando numa relação intraespecífica. Essa relação intraespecífica, ela é harmônica ou desarmônica? Ela é uma relação desarmônica. Por quê? Tem indivíduo sendo prejudicado. Por exemplo, se a cutia A foi roubada, ela está sendo prejudicada. Então, tem um indivíduo que está sofrendo com essa relação. Então, é uma relação desarmônica. Dentro das relações intraespecíficas desarmônicas, nós só temos duas, que são o canibalismo e a competição. Nesse caso, cutia roubar a outra, isso é um canibalismo? Não, ela não comeu a outra, ela roubou o alimento da outra. Isso é uma relação de competição. Então, o tipo de relação apresentada no texto é uma relação de competição intraespecífica. É uma relação que é intraespecífica e desarmônica. A espécie está prejudicando um outro indivíduo da mesma espécie. Questão número 131. A cada safra, a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. O resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de 6,5% de pectina, um polissacarídeo, aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis, como frutose, sacarose e galactose, bem como resíduos de alcaloides, compostos aminados, que não foram extraídos no processo. Então, está mostrando um pouquinho que o resíduo de café pode ser usado como fertilizante, porque ele tem uma quantidade de carboidratos e uma quantidade de compostos aminados. Né? Então, tem bastante carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, né? Nesse fertilizante. E dentro desses aqui, né, tem substâncias interessantes para alguns ciclos biogeoquímicos. Mas vamos ler a pergunta.
Por que esse resíduo contribui para a fertilidade do solo? Esse resíduo contribui para a fertilidade do solo porque ele possibilita a reciclagem do carbono e do nitrogênio. Hidrogênio e oxigênio, para as plantas é mais fácil, né? Elas retiram isso aqui principalmente da água, né? Da umidade do solo. Agora, carbono e nitrogênio são componentes que elas normalmente retiram do ar, né? O CO2, no caso, do ar, e o nitrogênio, normalmente, dos nitritos, que ela absorve no solo, que são gerados pelo ciclo do nitrogênio. Então, jogar carbono e nitrogênio no solo ajuda, né, contribui para a fertilidade do solo, porque no solo existem diversas bactérias que vão conseguir converter esse carbono e esse nitrogênio em compostos assimiláveis pelas plantas, como o CO2 e os nitritos. Então, esse resíduo do café contribui para a fertilidade do solo, porque ajuda a reciclar esses elementos, carbono e nitrogênio, na natureza. Questão 132. Um alimento orgânico deve apresentar em sua embalagem um selo de uma instituição certificadora. Então, uma instituição que certifique que aquele alimento é orgânico, garantindo que, além de ser um alimento isento de agrotóxicos, também é produzido com técnicas planejadas e controladas. A técnica de produção desses alimentos causa menor impacto aos recursos naturais, contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nesse sistema de produção de alimentos vegetais, o controle de insetos é manejado por meio do... Então, ele quer saber como é que se controla insetos num alimento orgânico. Um alimento orgânico, como foi falado ali anteriormente, ele é feito de forma mais natural. E se usa de algum recurso natural no seu cultivo. Então, qual recurso natural que tem nessas opções aqui é interessante em relação ao manejo de insetos? Está aqui na letra D. Utilização de predadores naturais. Você usa os próprios predadores dos insetos que atacam aquelas plantações, você libera eles nas plantações e aí permite que a natureza jogue o seu jogo, entende? Você coloca lá o predador, isso vai diminuir a população dos insetos que atacariam a sua plantação. Então, os agricultores orgânicos, no local de agrotóxicos, usam os predadores naturais dos possíveis parasitas que poderiam acontecer na sua plantação. Questão número 135. A esquistossomose, também chamada de barriga d'água, caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço causada pelo verme Esquistossoma mansoni, ou esquistossoma. O contágio ocorre depois que larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero Bionfalaria, seu hospedeiro intermediário, e penetram na pele humana. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina, feita a partir de uma proteína extraída do verme, que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá... Então, a gente tem que entender como funciona uma vacina. O que a vacina traria de benefício em relação a essa relação? Vocês têm que lembrar do seguinte: a vacina é uma estratégia, uma estratégia de imunização ativa. O que é uma imunização ativa? É uma imunização que o seu sistema imune, o seu próprio sistema imunológico, vai produzir substâncias para atacar aquele patógeno. É assim que uma vacina funciona. Então, ela gera a produção de anticorpos que vão atacar aquele patógeno. Então, a vantagem da vacina em relação ao tratamento natural é que elas vão conseguir eliminar o esquistossoma dentro dos organismos antes da manifestação de doença, dos sintomas. Porque a partir do momento que o esquistossoma entrar no indivíduo, os anticorpos vão ser produzidos numa taxa muito alta, porque quando você já tem uma vacinação, os seus anticorpos para aquele patógeno são produzidos mais rapidamente, com maior velocidade e em maior quantidade, e aí vão atacar o esquistossoma antes dos sintomas serem desenvolvidos, para neutralizar aquela possível doença, aquela patologia. Então, a vantagem da vacina é isso.
Bom, pessoal, então nós terminamos hoje a correção do Enem de 2019, do Enem do ano passado. Eu espero que vocês tenham entendido as questões. Elas abordam muitos temas. O Enem ele é bastante diverso, isso é uma vantagem, porque cai de tudo. Então isso ajuda você a equilibrar a sua nota. Se você ficou com dificuldade em algum dos temas que apareceram por aqui, pode deixar nos comentários que eu vou responder para vocês as suas dúvidas. Espero ter ajudado em alguma coisa. Se quiser, você pode voltar no vídeo ou pedir nos comentários para que eu explique de uma outra forma, que eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Então, muito obrigado por terem assistido e a gente se vê num próximo vídeo.